Sim. Bom, então vamos começar. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cetoacidose diabética, né? Que é um tema que a gente viu também de necessidade do grupo, né? E também, ao mesmo tempo, o INEP gosta muito de cobrar cetoacidose diabética, tanto nas provas até discursivas, né? Anteriormente o INEP vinha cobrando, e também na prova objetiva, né? Então é bom a gente estar preparado, né? O máximo possível para que a gente possa resolver essas questões. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que analisar na cetoacidose diabética, como muitas pessoas pensam, né, que é uma questão de hiperglicemia, né? Mas na verdade, tudo começa por dois gatilhos. Esses dois gatilhos e o principal deles, o primeiro, é a deficiência de insulina, onde a gente tem uma deficiência de insulina que é absoluta. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, diabético tipo 1, né? Ou então os diabéticos tipo 2 ainda, mais aqueles que dependem da insulina. Então, aqui eu não tenho insulina, né? E também, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento das catecolaminas, que são noradrenalina, adrenalina, né? O glucagon, o GH, que é o hormônio do crescimento, e o cortisol. Então, a gente vai ter uma diminuição da insulina por um lado e, por outro lado, um aumento dos hormônios contrarreguladores. Esses hormônios contrarreguladores, eles vão ser, na verdade, antagonistas à ação da insulina. Então, enquanto a insulina vai estar, nesse caso, levando a glicose para dentro da célula, o que vai fazer os hormônios contrarreguladores vai ser aumentar a glicose, que a gente já vai entender isso daí mais para frente, tá? Então, entendido isso mais ou menos, a gente vai entender agora os fatores precipitantes para a CAD, né, para a cetoacidose diabética. Os fatores que precipitam, né, a cetoacidose diabética é justamente quando eu tenho um paciente, por exemplo, que ele não está aderindo muito bem ao tratamento, né, ou a descontinuação do tratamento. A gente vê muito isso em adolescente, em criança, que às vezes não entende muito a sua condição, né, ou então não aceita muito aquela condição, às vezes vai para uma festa, não pode comer um bolo, não pode ter uma vida normal, né, como as outras crianças ou como os outros adolescentes. Então, acaba descontinuando esse tratamento. E aí vai acontecer que essa criança ou esse adolescente vai ter o quê? Vai ter uma diminuição da insulina, né? Porque não vai estar, nesse caso, produzindo pelas células beta lá do pâncreas e, ao mesmo tempo, ela não vai estar sendo administrada, né? Através nesse caso, da insulina exógena, né? Que a gente tem. Então, assim, o que acontece? A gente também tem uma primeira descompensação diabética, né? Que é justamente também um outro fator que leva, né, à precipitação também da CAD, ou seja, a pessoa ela já tem diabetes e isso daí leva à descompensação, né? Que no caso a cetoacidose diabética seria a descompensação da diabetes. E as doenças agudas, né? Nesse caso, a gente tem as doenças agudas que são as infecções, né? Poderia ser, por exemplo, uma pneumonia, né? Ou a pancreatite aguda, né? O AVC, ou um acidente isquêmico transitório com IAM. Nesse caso do AVC, né? Do IAM, a gente tem o quê? Um aumento desses hormônios contrarreguladores, justamente porque a gente tem uma alta demanda, né, um alto consumo de oxigênio, energético. Então, a gente tem aí, nesse caso, um aumento das catecolaminas, tem um aumento também da lipólise, né, que é a quebra da gordura, que a gente já vai ver agora, e a gente tem a formação de ácidos graxos, né, que a gente já vai entender quando a gente falar de fisiopatologia. E as drogas, né, que as drogas, né, na verdade, a gente tem a cocaína, o lítio, os inibidores da CGLT2, né, e os glicocorticoides. Na verdade, assim, quando a gente tem até o glicocorticoide, por exemplo, a gente tem um aumento também da catecolamina, né? Também tem diminuição da produção de insulina, pelo mesmo motivo, né? Também tem a lipólise e aí a produção, nesse caso, de ácidos graxos, né? E de corpos cetônicos no final das contas, né? A gente já vai entender mais ou menos como funciona. Então, aqui, a fisiopatologia ela é importante para quê? Para a gente poder entender como que funciona
a cetoacidose diabética, e também é importante a gente entender para saber tratar, né? O que acontece para a gente conseguir tratar. Então, a fisiopatologia, ela começa como? Eu tenho primeiro a deficiência de insulina, como vocês estão vendo aí, né, na imagem. Então, primeiro eu tenho uma deficiência de insulina absoluta. Certo. Aí eu tenho um aumento desses hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, as catecolaminas, o cortisol e o hormônio de crescimento, certo? E aí o que que eu tenho? Eu tenho que esses hormônios contrarreguladores, eles vão estimular três fenômenos ou mecanismos, né? Que no caso vai aumentar a glicose. O que que acontece aqui? Quando eu tenho diminuição de deficiência de insulina, o que que meu corpo entende? Meu corpo entende que não existe nada para levar essa glicose para dentro da célula, certo? Que a insulina leva a glicose para dentro da célula. Como eu não tenho insulina, eu não estou conseguindo carregar a glicose para dentro da célula. Como eu não estou conseguindo, o organismo ele entende o seguinte: não tem glicose. Eu preciso fazer com que esse fígado trabalhe mais para produzir mais glicose. Certo? Por quê? Porque a célula não está usando a glicose como fonte de energia. Então, o que que eu vou estimular o meu fígado a produzir? A gliconeogênese e a glicogenólise. O que quer dizer isso? A formação de nova glicose aí pelo fígado, né? E a glicogenólise, que seria a degradação do glicogênio, também para formar glicose, porque esse fígado entende que precisa trabalhar, já que a glicose não está entrando dentro da célula. Certo. E aí também a gente não tem a captação periférica dessa glicose, ou seja, na periferia eu não tenho a captação dessa glicose, tá? Então, o que que acontece aqui? Vai gerar o quê? Uma hiperglicemia, porque eu já tinha uma glicemia lá que já estava aumentada no sangue, certo? E não tinha, nesse caso, a insulina para carregar a glicose para dentro da célula. E agora está formando mais glicose ainda, né? Então, como está formando mais glicose ainda, o que que eu vou precisar fazer? Agora eu tenho hiperglicemia, eu tenho muita glicose na minha corrente sanguínea e eu vou precisar eliminar. Como que eu elimino? Pela diurese, pela urina, certo? Então, o que que eu vou estimular agora? Eu vou estimular a glicosúria. Essa glicose ela vai ser eliminada pela urina e vai ser eliminada através de quê? Da diurese osmótica. A diurese osmótica, gente, ela é importante por quê? Porque é isso que causa, na verdade, um dos sintomas muito importantes do paciente, que é a poliúria, tá? Então, esse paciente, ele vai estar fazendo muito xixi, muita urina, tá? E essa urina, ela vai vir com desidratação, por quê? Essa diurese osmótica não somente vai estar perdendo água, mas vai estar perdendo eletrólitos, vai estar perdendo sódio, vai estar perdendo potássio, cloro, fosfato, tá? Então, a gente vai ter aí uma desidratação desse paciente, ok? Agora, na outra, no outro mecanismo, a gente também tem uma deficiência da insulina, fazendo com que haja o quê? Lipólise. Por quê? O que que acontece? Como a gente não tem como pegar essa glicose daí da corrente sanguínea e mandar para dentro da célula, porque falta a insulina, o que que acontece o que que acontece? O corpo ele entende que eu preciso produzir energia. Então ele vai pegar da onde? Ele vai pegar das proteínas, que é a proteólise, e ele vai pegar a lipólise, que é o quê? A lipólise vai ser a quebra de gordura. Eu estou degradando gordura, tecido graxo, né? Tecido adiposo, para transformar em glicose. E essa glicose, nesse caso, né, poder ser utilizada aí, não glicose, mas transformar na fonte de energia para os tecidos, certo? Então, quando eu tenho aqui a lipólise, nesse caso, assim, a deficiência de insulina também, ela causa não somente a inibição da lipólise, mas também a inibição de ácidos graxos. Então, quando eu tenho insulina, eu não tenho a quebra da gordura, da grassa, né? E também não tenho a formação de ácidos graxos, certo? Com tanta frequência assim, tá? E nem a formação de corpos cetônicos. E só que o que acontece aqui? A gente não tem insulina.
Então, acontece que existe aí uma quebra desse meu tecido adiposo, certo? Existe também a formação de ácidos graxos, né? Porque os triglicerídeos, eles se transformam em ácidos graxos, e esses ácidos graxos, eles vão pela corrente sanguínea e vão chegar até o fígado. No fígado, eles vão ativar a acetilcoenzima A, né? Eles ativam e formam os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos é justamente o que vocês estão vendo aí, o ácido beta-hidroxibutírico, lembra bem desse nome, que esse nome vai ajudar a gente mais para frente, e o ácido acetoacético. Isso são o quê? São ácidos. Então, como eu tenho ácido dentro, o que vai acontecer? Eles vão liberar o hidrogênio, tá? Eles liberam hidrogênio, esses ácidos, ou seja, elimina esse hidrogênio, e eles vão consumir o bicarbonato. E aí, o que vai acontecer com o pH? O pH vai diminuir, tá? E porque o pH diminui, tá? A gente tem uma acidose. Então, aí a gente tem ácido, né? E a gente tem um pH diminuído. E a gente tem, nesse caso, um HCO3, que é o bicarbonato, aumentado, porque ele está consumindo bicarbonato. Por isso, a gente tem uma acidose metabólica, né? Ou cetoacidose metabólica, tá? Entendido isso, mais ou menos, a gente também, é importante a gente falar do potássio. O potássio, gente, ele vai estar diminuído. Só que assim, na corrente sanguínea, ele pode estar até normal ou pode estar até aumentado, inclusive. Só que o potássio, ele, na cetoacidose diabética, ele vai estar, o potássio, nesse caso, no líquido extracelular, ele vai estar aumentado. Tá? Então, a gente já vai entender também o fenômeno dos sintomas, né? Então, aqui a gente tem as manifestações clínicas, né? As manifestações clínicas, que é importante a gente falar aqui, são as queixas que o paciente vai apresentar, né? Quando ele vem com cetoacidose diabética, então ele tem a poliúria, né? Porque eu estou tentando eliminar o quê? Eu estou tentando eliminar toda a glicose, né? Que está aí no sangue, então esse paciente ele vai urinar mais, né? Ele vai urinar e vai fazer xixi, nesse caso, urina com sódio, potássio, cloro, fosfato, vai estar eliminando e vai ter uma desidratação, porque ele está urinando muito. Só que o que acontece? Ele sente muita sede. Por que ele sente muita sede, que é a polidipsia? Porque essa desidratação faz com que haja uma ativação lá no centro da sede. Vai ativar lá no hipotálamo, no centro da sede, dizendo assim, olha, eu preciso tomar água, porque eu estou desidratando, eu estou urinando muito e eu preciso tomar água, né? Então, ativa o centro da sede e causa no paciente a polidipsia. Causa também a polifagia, por dois mecanismos. O corpo entende que existe falta de energia, porque não tem glicose. A glicose está toda no sangue. Apesar de ter glicose, não tem glicose dentro da célula. Então, essa pessoa ela vai estar sem energia. O corpo entende assim, bom, já que está sem energia, então esse paciente ele precisa comer. Ele precisa consumir proteína, ele precisa consumir, né, as fontes de glicose, carboidrato e tudo. Por quê? Porque ele está precisando de energia. Tá? E o outro mecanismo seria que, como tem muita proteólise, como que lá no ciclo de Krebs, né, que a gente tanto odeia, né, quando a gente vai fazer as nossas aulas lá de biologia, inclusive, o que acontece? Não vai pela área normal, que é da glicose, né, para produzir ATP. Aí eu vou estar quebrando o quê? Gordura e proteína. E é por isso que o indivíduo ele fica emagrecido. E, além disso, ele tenta buscar as fontes de proteína onde? Na alimentação. É por isso que ele tem polifagia. Ele tem perda de peso justamente por causa da lipólise, né, dessa quebra de gordura, quebra de proteína. E ele tem náusea e vômito e dor abdominal. Justamente por quê? Porque quando a gente tem acidose metabólica, a gente tem uma coisa que é uma irritação peritoneal. Tá? A irritação, ela não somente é peritoneal e visceral, né, mas também causa uma gastroparesia, ou seja, diminuição da motilidade do estômago. Então, a gente tem náusea, tem vômito também, tem dor abdominal por causa dessa irritação peritoneal, e não somente isso, mas a gente ativa lá no centro, né? Lá faz como se fosse um gatilho, né? Lá pro bulbo, né? E estimula justamente o centro do vômito.
né? Tem a ativação do centro do vômito, e aí o paciente começa a vomitar. Tem a desidratação, né, no exame físico, onde a gente vê justamente por causa disso, como o paciente ele está diminuindo o volume dele sanguíneo, porque como tá com diminuição do volume sanguíneo, justamente porque eu estou perdendo muito volume, justamente ali na filtração, né, renal e tudo, então eu tenho uma taquicardia para compensar essa hipovolemia, tenho uma desidratação, né, por toda essa perda urinária, tenho uma taquipneia, porque como tem uma acidose, eu preciso eliminar o quê? O gás carbônico, o CO2, então essa taquipneia vai me ajudar. A respiração de Kussmaul, que é aquela respiração onde a gente tem uma respiração que ela é profunda, né, e rápida, justamente para quê? Na tentativa de eliminar esse CO2, certo? Um hálito cetônico, porque eu tenho formação de corpos cetônicos, né? Como a gente já viu ali. A gente não somente tem hálito cetônico, mas a gente também tem o quê? Cetonúria também, cetonemia, né? Que é justamente a formação de corpos cetônicos na urina e no sangue, certo? Tem confusão mental, tem sonolência, diminuição da consciência e coma. Justamente por quê? Porque eu tenho aí um indivíduo onde falta glicose, então falta a comidinha, digamos assim, dos neurônios, né? Que é a glicose. Então eu tenho uma diminuição também do nível de consciência. Aí agora vamos ver os critérios aqui. Os critérios diagnósticos é importante a gente lembrar que são esses aqui, né? Então a gente tem uma hiperglicemia, onde esse indivíduo ele vai estar com muita glicose no sangue, né? Aí a gente tem maior ou igual a 250 miligramas por decilitro. Desculpa, aí não é 250, tá? Eu errei. É maior que 200. Tá? Depois eu vou corrigir aí antes de mandar para vocês. Ou diagnóstico prévio de diabetes mellitus, né? Então, o indivíduo ele pode ter uma glicemia maior que 200, né? Ou então um diagnóstico aí prévio de diabetes mellitus. A acidose metabólica, ela vem justamente com um pH menor que 7,3, que a gente sabe que o normal é 7,35 a 7,45, né? Então, abaixo de 7,3 já teria uma acidose. O bicarbonato, ele vai estar em menor que 18 miliequivalentes por litro. E a acetose, que seria, no caso, a cetonemia, que são as formações de corpos cetônicos no sangue e na urina. Então, no sangue, a gente vai ter um hidroxibutirato, que a gente tinha falado agora, né, maior ou igual a 3 miliosmoles, né, e a cetonúria, que seriam os corpos cetônicos ali na urina, seriam mais de 2 ou mais cruzes, né. Aí aqui um mnemotécnico, assim, para vocês lembrarem, o C de CAD, né, vem de ceto, de cetonemia, que está aumento dos corpos cetônicos ali na corrente sanguínea, e a cetonúria, que seriam as 2 cruzes ou mais, tá? Hoje em dia, 2 cruzes. Antigamente, em 2009, falava de 1 cruz, mas aí a de 2024 agora fala que aumentou um pouco essa cetonúria, tá? E o hidroxibutirato, né, que pode estar aí maior ou igual a 3 miliosmoles por litro. A acidose, né, que é do A de acidose, e a acidose é justamente o pH, né, que a gente já tinha comentado, e o bicarbonato aí menor de 18. E a diabética, que seria a glicemia maior que 200. Gravem bem esses números, porque vai ajudar e vai fazer toda a diferença para a gente responder as questões depois. Nos adolescentes, nas crianças, gente, é a mesma coisa, é igualzinho, sem tirar nem pôr, tá? É a mesma coisa, os mesmos critérios diagnósticos a gente serve para criança também, tá bom? Aí aqui é o que era antes em 2009 e o que mudou agora para 2024. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem mais ou menos uma noção, porque às vezes vocês fazem questões que estão um pouco desatualizadas do INEP e aí você não entende por que marcaram determinadas coisas, né? Então eu coloquei aqui de 2009 e 2024. Apesar de que não estava muito desatualizado pelas questões que eu vi, né? Mas eu coloquei aqui por se acaso vocês encontrarem literaturas diferentes. Em 2009, era a única diferença aqui era a cetonúria, que era uma cruz, e agora foi para 2. Né? A cetonemia ficou igual, o pH era menor ou igual a 7,3, agora a gente já tem um pH menor que 7,3, então seria considerado aí de 7,2 para baixo, né? Nesse caso, o bicarbonato era menor ou igual a 18, agora a gente tem um bicarbonato menor que 18 somente, então 17 aí para baixo, e a diabetes, que no caso era uma glicemia maior que 250, hoje em dia a gente já
coloca aí como um resultado de maior ou igual a 200, né? Ou diagnóstico prévio de diabetes, que antes não tinha essa recomendação. E aqui é só uma tabelinha assim para vocês terem, tá? Não é muito cobrado em prova, mas se por acaso cobrar em prova, vocês já têm, tá? Que é quando que é considerado a cetoacidose leve, a moderada e a grave. Então, na moderada e na grave, a gente tem pHs muito maiores, né? Então, a gente tem aí 7, 7,24, mais ou menos, né? Ou menor de 7 até, né? A gente tem também na CAD moderada e na grave uma glicose muito maior, né, nesse caso maior de 200, né, em todas elas, e a gente tem também um bicarbonato aí muito mais baixo, né, do que o normal, que é 10 a 15, né, nesse caso na moderada e na grave menor que 10. E esse beta hidroxibutírico, né, que no caso a gente tem aí 3 a 6, né, e maior de 6, nesse caso na CAD grave, tá? Aqui o indivíduo, quando ele tem estupor, como ele vai ser grave e moderado, ele tá aí, pode estar oscilando entre sonolência, né, ou algum nível de diminuição de nível de consciência. Aqui, gente, a cetoacidose euglicêmica, essa cetoacidose euglicêmica, ela não é muito cobrada, não. Coloquei aqui para vocês porque pode ser, né, que o Revalida cobre em algum momento. Mas é só para vocês terem ideia que, assim, a cetoacidose euglicêmica, ela é igualzinha. A única coisa que vai mudar é porque ela tem um anion gap aí de 10 a 12, né? Que, na verdade, também na acidose, quando a gente está falando de cetoacidose diabética, a gente também tem um anion gap também aumentado, tá? Do mesmo jeito. Então, a única coisa que ela vai diferenciar da cetoacidose normal diabética é o que? A normoglicemia. Por quê? Ela é euglicêmia. Eu quer dizer normal. Glicêmica, né, quer dizer a glicemia aí no sangue, né, a glicose no sangue. Então, a gente tem aqui uma normoglicemia, uma glicemia menor de 200. E ela vai ser por alguns outros mecanismos, né, alguns outros fatores um pouco diferentes, alguns parecidos, né, como hepatopata, cocaína, né, um paciente que faz uso aí de álcool, né, ou então o paciente está em jejum prolongado, com sepse, tá? Então, em algum momento, se falarem alguma coisa para vocês disso daí da cetoacidose euglicêmica, é justamente uma cetoacidose que a gente tem igual a outra, só que com a diferença que a glicemia é normal, menor de 200. Agora, o tratamento para ela vai ser um pouquinho diferente e a gente vai usar, nesse caso, a solução fisiológica e a solução glicosada ao mesmo tempo. Porque como a gente está falando de uma normoglicemia, né, esse indivíduo com a insulina, com a administração da insulina, pode ser que esse indivíduo venha a fazer uma hipoglicemia. Então, por isso a gente faz a solução glicosada aí, tá bom? Agora, nos exames laboratoriais, aqui, a gente tem leucocitose, né? Que nesse caso, aqui, gente, além de leucocitose, esse paciente também pode apresentar leucopenia, tá? Não necessariamente só leucocitose. Ele pode também vir com uma leucopenia, vocês vão ver nas questões. Isso acontece não somente pelas infecções, até se o paciente não tiver infecção, ele pode ter uma leucocitose, porque aumenta essa cetonemia, né, aumenta os corpos cetônicos no sangue, então os leucócitos podem estar aí entre até mais de 250 mil, como é que fala? Microlitro, né? Que fala, mais de 10% de neutrófilos também eles podem apresentar. A gente tem a amilase e lipase, isso daqui geralmente é por pancreatite, né? Então, quando o paciente ele tem pancreatite, vai apresentar a amilase e lipase mais elevada mesmo. A creatinina é justamente porque a gente tem uma taxa de filtração glomerular aí muito diminuída, porque já que o rim ele tem que filtrar muito sangue, e o sangue ele está muito viscoso por causa da glicose, então ele tem uma taxa de filtrado glomerular muito mais baixa, tá? Vai demorar muito mais para filtrar essa quantidade de glicose, de glicosúria aí, né, nesse caso, que a gente vai ver a glicose aí na urina, justamente porque esse sangue está muito viscoso, está muito cheio de glicemia mesmo, e por causa da hipovolemia também, né, a gente tem uma hipovolemia nesses pacientes, então a gente também tem uma taxa de filtrado glomerular
mais diminuída mesmo. E os triglicéridos e colesterol, né, como a gente tinha visto que o triglicéridos ele se transforma em ácido graxo, né, e é todo o mecanismo dela de formar esses corpos cetônicos, então a gente tem um aumento aí de triglicerídeos e de colesterol também. Agora, a gente tem, nesse caso, uma diminuição dos eletrólitos, né? Como a gente disse, perde na urina. Então, a gente tem o potássio mais diminuído, o sódio, o fosfato e o cloro, vai estar tudo diminuído justamente porque esse indivíduo está perdendo esses eletrólitos na urina, certo? Aí a gente tem o tratamento, né, da cetoacidose diabética, e é importante vocês lembrarem bem da ordem do tratamento. A ordem faz toda a diferença. Primeira coisa que eu vou fazer é nesse caso, ter uma. Primeiro, eu vou pedir os exames laboratoriais, né? Então, eu peço aí principalmente potássio, tá? O potássio, ele vai me nortear o que eu tenho que fazer, tá? E é de acordo com o potássio que eu vou ou não fazer determinadas coisas, né? Principalmente a administração de insulina, tá? É importante, gente, a gente lembrar que a insulina, ela não só carrega a glicose para dentro da célula, mas ela carrega também o potássio, tá? Então, quando eu tenho, nesse caso, quando eu tenho acidose e tudo, eu vou ter, nesse caso, eliminação desse potássio, tá? Eu vou ter também um potássio diminuído, como a gente tinha falado, e também é importante a gente perceber aqui que eu vou ter, nesse caso aqui, se eu tenho pouca insulina, eu não vou fazer com que esse potássio ingresse dentro da célula. Então, ele vai estar aí no líquido extracelular. Ele não vai conseguir entrar para dentro da célula, certo? Então, entendendo isso, a gente vai entender agora o tratamento. A primeira coisa, então, eu solicito o potássio. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda coisa é a estabilização clínica e a reposição volêmica desse paciente, tá? E aí, depois eu vou avaliar e vou corrigir o potássio. Depois eu faço a insulina e avalio a necessidade, se eu tenho necessidade ou não, de administrar bicarbonato para esse paciente, certo? E por último, eu vou abordar os fatores precipitantes. Então, se eu estou falando ali de uma infecção, eu vou tratar a infecção, né? Se eu estou falando aí de um IAM ou de um acidente vascular, um acidente isquêmico transitório, vou resolver essas questões aí, tá? Vou resolver o que está precipitando essa minha cetoacidose diabética, tá? Se o paciente teve uma infecção, vou tratar ali com antibiótico, né? Se teve uma pneumonia ou se teve uma pancreatite, vou tratar ali a minha causa, né? O meu fator precipitante, certo? Agora, vamos entender aqui como que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer a ressuscitação volêmica para esses pacientes, nos adultos, nesse caso, né? Com o quê? A gente vai fazer com solução fisiológica. Também pode usar ringuelactato, tá? Só que a gente evita ringuelactato quando o paciente tem doença renal crônica e quando o paciente também é cardiopata, tá? Então, a gente vai usar solução fisiológica, lembrem bem disso, 0,9%. Então, é uma solução isotônica, tá? A gente vai usar nesse paciente. Então, aqui, nesse caso, a gente vai usar quanto? Depende do grau de cetoacidose que ele está apresentando. Então, digamos assim, o paciente tem uma cetoacidose de leve a moderada, a gente vai usar de 500 a 1000 ml nas primeiras 2 a 4 horas. Então, lembrem bem desse número, 500 a 1000. Se eu estou falando de um paciente que está muito grave, com uma hipovolemia grave, com choque hipovolêmico, aí é mais de 1000. Então, lembrem assim, 500 a 1000, moderada e leve. Se eu tenho um choque muito grave ou um paciente que está muito grave, eu vou, nesse caso, administrar 1000 ml. Agora, se eu estou falando de um paciente com doença renal crônica, paciente com comprometimento cardíaco ou paciente idoso, eu vou fazer solução isotônica, sim, igual 0,9%, só que aí eu não posso dar muito volume, tá? Então, eu vou dando de 250 ml, vou reavaliando os parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Se ele tem doença renal crônica ou comprometimento cardíaco, eu evito ringuelactato, tá? Se eu precisar por algum motivo fazer o ringuelactato, eu preciso estar o tempo inteiro ali reavaliando os parâmetros hemodinâmicos, tá? Mas é importante você, se tiver doença renal crônica, ou se tiver comprometimento cardíaco, não usar ringuelactato, tá? Preferir mais a solução mesmo salina, né? Que é o soro fisiológico que a gente tem a 0,9%.
Beleza. Na criança, a única coisa que muda aqui é o volume, né? Porque eu vou fazer, nesse caso aqui, quando eu tiver um choque hipovolêmico, né, ou uma redução do nível de consciência, eu vou dar a mesma solução isotônica, mais 20 ml por hora, em infusão rápida, e vou repetir esse bolos aí, até que o paciente esteja alerta e sem choque, tá? E a desidratação sem choque, né? Nesse caso, o paciente está desidratado, mas ele não tem choque, aí eu posso dar uma solução de 10 a 20 ml por quilo por hora para esse meu pacientinho aí. E a hidratação pós-estabilização, ou seja, depois que eu estabilizei o paciente, como que eu vou hidratá-lo? Aí eu vou hidratá-lo com a solução, pode ser salina a 0,45 ou a 0,9, né? Vai depender da quantidade de sódio que eu tenha. Isso a gente já vai entender mais para frente, tá? E aqui vai depender também do valor do sódio sérico corrigido. A gente já vai entender o sódio sérico corrigido, eu vou mandar para vocês como faz o cálculo, mas não é tão importante porque ela não cai nas provas, tá? É só para termos de conhecimento depois, se vocês quiserem. Aqui, se eu tiver um sódio menor que 135, eu vou fazer solução fisiológica a 0,9%. Agora, se eu tiver um sódio maior que 135, né, porque a gente tem de 135 a 145 é o normal, né? Se tiver maior que 135, aí eu vou fazer um sódio, uma solução fisiológica a 0,45, tá? Aí, que aqui, só para a gente entender, é importante a gente ver quanto que vai estar esse potássio, tá? E dependendo de quanto que tiver esse potássio, a gente vai decidir se vai administrar potássio, insulina, como que a gente vai fazer. Então, o que é importante é que a gente saber. Primeira coisa, quando o potássio ele tiver menor que 3,3, né, miliequivalentes por litro, você fez lá, solicitou o exame laboratorial. O potássio ele estava menor que 3,3, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer infusão de quê? De potássio primeiro. E primeiro eu preciso corrigir o potássio, tá? Por quê? Eu tenho que corrigir o potássio, porque quando eu aplicar a insulina, vai acabar com esse meu potássio que eu já tenho pouco. Então, por quê? Porque ele vai ficar, ele não vai conseguir entrar dentro da célula. Então, ele vai continuar pouco dentro da célula. E eu não quero isso, eu quero que ele entre dentro da célula. Então, aqui, só para vocês entenderem, que esse sinal ele tá como se ele tivesse vermelho para insulina, tá? Então esse sinalzinho tá vermelho para insulina. Aqui eu não vou aplicar insulina ainda. Eu preciso fazer o potássio de 20 a 40 miliequivalente por hora, né, nesse caso, e preciso fazer o quê? Quando ele chegar a um valor de 3,3, né, aí entre 3,3 a 5,3, aí sim, né, principalmente de 3,5 mais ou menos. Quando ele chega nesse valor, aí sim eu posso aplicar a insulina, tá? Aí sim eu não vou baixar tanto. Quando chegou 3,5, aí eu oferto a insulina. Beleza. Quando ele tá de 3,5 a 5,3, que é a imagenzinha do meio, o sinal ele tá amarelo. Por que que o sinal está amarelo? Porque os dois vão andar de mãozinha dada. Você dá a insulina, mas você dá o potássio, mas você dá a insulina também, tá? Então você administra o potássio de 20 a 30 miliequivalentes ali e você também administra a insulina junto, concomitante, tá? Na mesma hora, os dois vão de mãozinha dada, tá? Beleza. E aí, quando esse potássio ele tá maior que 5,3, aí você já, nesse caso, você já inicia a insulina, mas aqui sem repor potássio, tá? Então, é como se o sinal tivesse aberto para a insulina, tá? Não tá fechado, ele tá aberto, ou seja, eu só vou administrar a insulina aqui nesse caso. Por quê? Porque se supõe que esse potássio, ele tá bem aumentado. Se eu administrar a insulina, eu não vou prejudicar o potássio, certo? Aí aqui, só para vocês terem uma ideia dos valores de adulto, né, que é o de azul escuro que vocês estão vendo em cima, azul marinho, e o de verde são o que vocês vão, nesse caso, estabelecer como critério para o potássio, nesse caso, de criança, tá? De criança é menos 3,5, 3,5 a 5,5 e maior que 5,5. Então, das crianças variam um pouquinho aí, tá?
Aqui só algumas alterações para vocês terem aí em termos de conhecimento, né, da hipocalemia e da hipercalemia, tá? Mas vamos para o que é importante. Aqui, gente, a gente tem justamente o que a gente vai tratar a cetoacidose diabética. A gente vai tratar não somente com a reposição de potássio, mas a gente também trata com o quê? Com a insulina. E a insulina, nesse caso, a gente vai administrar ela em bomba de infusão, tá? Contínua. A gente vai usar qual tipo de insulina? A gente vai usar a insulina regular endovenosa. Então, gravem bem isso, tá? Não é qualquer insulina, tá? Eu vou fazer um bolos inicial de 0,1 unidade por quilo, como vocês estão vendo, e vou fazer também uma infusão contínua. Essa minha infusão contínua vai ser 0,1 unidade por quilo por hora, tá? Beleza. Aí eu fiz essa infusão. Alguns pacientes vão apresentar, sim, necessidade de algumas insulinas que são análogos ultra rápidos, né, que são subcutâneas. E aí eu vou fazer a cada 1 ou 2 horas. Só que assim, essas insulinas vão ser para quem? Não vão ser para todo mundo. Vão ser para pessoas que tiveram essa terapia endovenosa e eu não posso administrar essa terapia endovenosa, tá? Aí sim eu tenho uma contraindicação para essa terapia endovenosa, aí sim eu vou ter que fazer, então, uma subcutânea aí, tá? Mas geralmente a insulina rápida endovenosa, que ela é a insulina aí a regular, né? Então, é esse tipo de insulina que eu vou administrar no meu paciente. Beleza. Aí eu vou ter que manter os níveis de glicemia entre 50 e 70. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar desses valores de 50 e 70, porque se eu estou falando de uma glicemia menor que 50, eu vou ter que duplicar a minha taxa de infusão. Se eu estava dando 0,1 unidade, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais essas unidades de insulina. Agora, se eu estou falando de 70 miligramas, acima de 70, aí eu vou ter que reduzir um pouco a minha taxa de infusão. Se eu estou falando de uma glicemia aí maior a 70, eu reduzo um pouquinho mais a minha taxa de infusão, certo? Aí eu vou aqui no próximo, aqui tá só para vocês verem na glicemia, né? E nesse caso a solução, quando que eu vou aplicar aqui nesse caso a solução salina mais o soro glicosado, né? Quando que eu vou fazer as duas ao mesmo tempo? Quando eu tiver já uma glicemia menor ou igual a 200, tá? Chegou ali menor ou igual a 200 miligramas por decilitro, nessa glicemia, aí faz sentido a gente fazer uma solução salina e um soro glicosado. Por quê? Porque senão esse paciente ele vai ficar com uma hipoglicemia. Tá? Eu não posso reduzir muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, eu vou também diminuir a quantidade das minhas unidades de insulina. Se eu estava dando 0,1, agora eu vou dar 0,02, 0,05 unidades, tá? Então eu vou diminuir, porque esse paciente já está apresentando aí uma glicemia, já está mais normalizando a glicemia desse paciente, tá? Quando que eu faço bicarbonato nesse caso? Eu faço bicarbonato somente quando o pH ele for menor que 7. Antigamente, em 2009, era 6,9. Agora a gente fala de um pH menor que 7. Então, vem um pH ali menor que 7, aí você vai fazer o bicarbonato, repor o bicarbonato, tá? Tá, aqui a gente vai falar sobre, eu não sei o que aconteceu aqui que cortou meu negócio, mas enfim. Quando chegar então a 250, né, 200 miligramas por decilitro, aí a gente vai diminuir, pode aplicar aí nesse caso, administrar a solução glicosada, nesse caso é 5%, né, e diminuir essas doses de insulina para 0,02 ou 0,0 a 0,05, tá? E aqui, gente, quais são os critérios que a gente pode desligar a bomba de infusão, né, contínua? Quando a CAD está resolvida, quando o paciente ele já consegue se alimentar, né? Quando a gente vai fazer uma primeira dose de insulina também, aí nas 2, 4 horas, tá? Nesse caso, antes de desligar a bomba. Tá? Então, a gente faz uma insulina prandial aí, antes de desligar a bomba, 2 horas, 4 horas antes, tá? A gente já
vê aí que o paciente já está com critérios, então a gente já administra a dose de insulina e depois a gente desliga a bomba 2 horas, 4 horas depois, tá? Aqui a gente tem, nesse caso, os critérios, né, que a gente pode fazer a resolução, né, da cetoacidose, que é o quê? Como a gente tinha visto lá, são os mesmos valores. A glicemia não era maior que 200 para a gente diagnosticar, então a glicemia aqui tem que estar menor de 200. O pH não era maior, não era menor que 7,3, não era acidose, então aqui o pH tem que estar maior que 7,3. O bicarbonato lá não era menor que 18, então aqui para resolver é maior que 18, né? Então aqui todos os critérios, tanto para adolescente quanto crianças, adolescentes e adultos, tá? O bicarbonato, a gente tem aqui um bicarbonato somente a gente vai repor, como a gente tinha dito, né, menor que 7, tá sempre menor que 7. Quando eu tiver um pH menor que 7 ou uma hipercalemia muito grave, tá, também o potássio está muito alto, aí sim eu preciso fazer um bicarbonato, tá? Eu vou fazer de 100 ml equivalente, vou nesse caso, mesclar aí com a solução que eu estou dando, né, 400 ml aí de água destilada, por exemplo. Tá, e aqui a principal complicação, né, nesse caso, não que seja a principal, mas a mais temida, né, ela, apesar de ser rara, ela leva à morte, né, é o edema cerebral, que é quando ele é mais frequente nas crianças, né, apesar de ser raro, mas ele causa um índice de mortalidade de 30%, né, então acontece mais nas crianças menores de 5 anos aí, que usam um bicarbonato aí, nesse caso, né, proscrito, e pode ocorrer esse edema cerebral aí de 3 a 12 horas, mais ou menos, depois da terapia, né? Começou a terapia ali para resolver a cetoacidose diabética e a criança, ela acaba desenvolvendo edema cerebral, tá? Alguns do quadro clínico dela, né, das manifestações clínicas é cefaleia, vômito, alteração do nível de consciência, bradicardia e hipertensão arterial. Aqui é só para vocês terem para vocês, tá? Um esqueminha do que vocês vão fazer em cada tipo de cetoacidose, né? O que vocês vão fazer quando os determinados potássio, né? Os níveis de potássio, o que vocês vão fazer quando tem choque hipovolêmico, hipovolemia ou euvolemia, que seria o volume normal, tá? O que vocês devem fazer. Só para vocês terem, para vocês, e aqui para os adolescentes, né? O outro era para adultos, e esse daqui, nos adolescentes, foi a mesma coisa que a gente tinha falado anteriormente. Alguém gostaria de participar aí, abrir seu microfonezinho e ler essa primeira perguntinha aí para nós? Já estamos acabando. Eu vou ler então. Tá. Peraí, deixa eu ver Bom. se eu tô enxergando. É. Tá, Dá um para ver? homem. É que eu estou no meu Dá, celular, dá tentei pra ver. conectar, mas Não não dá ver. é que a minha internet fica meio assim, mas vai dar certo. Um Tá bom. homem com 25 anos de idade é trazido ao pronto-socorro com um rebaixamento do nível de consciência há 30 minutos. Um familiar relata que o paciente perdeu cerca de 10 quilos no último mês, apesar do aumento do apetite e do aumento da ingesta de líquidos. Ao exame, o paciente apresenta-se sonolento, desidratado, anictérico e afebril. Apresenta também pressão arterial de 120 por 80, frequência cardíaca 120 e frequência respiratória 37. As auscultas cardíacas e pulmonar estão dentro da normalidade. O paciente refere leve dor abdominal à palpação superficial, sem dor à descompressão brusca. Flapping não presente. A gasometria arterial revelou pH de 7, referência 7,35 a 7,45. Bicarbonato sérico 9. Valor de referente é 22 a 26. Anion Gap 17. Outros exames apresentam os seguintes resultados: glicemia em jejum 560 miligramas por decilitro. Valor de referência 70 a 99. O potássio sérico está 2,3, valor de referência 3,5 a 5,5.
E o que é o Na mesmo? Na sódio. É Sódio sódio. sérico, né? O sódio sérico tá 129, valor de referência 132 a 146. Com base no quadro clínico apresentado, o tratamento de imediato indicado é a hidratação, reposição de potássio e administração de insulina regular por via endovenosa simultaneamente. B. Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administração imediata de insulina NPH por via endovenosa. C. Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administração de insulina regular por via endovenosa, normalização do potássio sérico. D. Hidratação e reposição do potássio por via endovenosa, administração imediata de insulina regular por. Peraí, que pra mim deu uma caída, eu acho que é minha internet. Ai, faltou só a última. Mas aqui também sumiu, acho que é da doutora. Ah, tá, eu Vamos tava achando discutir que é essa minha internet, daqui. porque ela tá muito ruim. Ai, voltou. Sumiu? Voltou, Ai, peraí. voltou. A Agora D. foi. Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administração imediata de insulina regular por endovenosa e insulina NPH por via subcutânea simultaneamente. Certinho. Então, vamos discutir uma coisa aqui. Qual que era o tipo de insulina que a gente tinha que administrar num paciente com cetoacidose diabética? Que a gente discutiu agora. Regular. Regular, que Regular. ela é rápida, e é subcutânea ela? Endovenosa. Endovenosa, muito bom. Então, a gente tem uma insulina regular endovenosa, certo? Uma insulina aí rápida, ok. Agora, o paciente, ele tem ou não tem sintomas para cetoacidose diabética? Tem, né? Perda de peso, ele tem sonolência, ele está desidratado, tem aumento de apetite, né? Tem aumento da ingesta de líquido, ou seja, ele está com polidipsia, né? Polifagia, tem rebaixamento de nível de consciência, tá taquipneico, tá taquicárdico, tem ou não tem? Dor abdominal, né? E aí Sim, ele ele tem um tem. pH de Sim. 7. Um pH de 7, um bicarbonato de 9, o que que é isso? Um pH de 7 diminuído, o que que é? Acidose É metabólica. a acidose. Acidose, exato, o bicarbonato tá de 9. É uma acidose o quê? Metabólica. Metabólica, muito bom. Isso, uma acidose metabólica. E tem uma hiperglicemia aí de 560. Ok. Aí vamos olhar pro potássio sérico dele. Tá 2,3. Tá baixo ou tá normal? Abaixo. Tá baixo, né? 2,3, ok. E o sódio também tá baixo. Beleza. Agora a gente tem, se a gente tem um potássio sérico 2,3, o que que a gente tinha que fazer em primeiro lugar com esse paciente? Primeiro a hidratação. Ok, a gente viu que era hidratação. Mas a gente precisa fazer uma coisa antes de fazer a insulina, não precisa aqui? Sim, corrigiu o O que que potássio. era? Isso, corrige o potássio para depois corrigir a insulina. Beleza. Então, agora vamos procurar nas questões aqui, né, nas alternativas, qual que se enquadra. Então, letra A, hidratação, reposição de potássio, administração de insulina regular por via endovenosa simultaneamente. O que que vocês acham? É simultânea aqui nesse Não, né? caso? Não, Não. né? A gente está falando de um potássio baixo, então primeiro eu tenho que corrigir. Eu corto a letra A. Letra B, hidratação e reposição de potássio por via endovenosa. Até aqui, tudo bem. Administração imediata de insulina NPH por via endovenosa. É a NPH que eu aplico? A Não, regular. é regular, né? É a regular, muito bom. Vocês estão prestando atenção, hein? Tô gostando. Letra D,
hidratação e reposição de potássio por via endovenosa. E depois fala administração imediata de insulina regular por via endovenosa e de insulina NPH por via subcutânea? Simultaneamente? O que vocês acham? Não, né? Não, eu não vou. Sim. Eu não vou aplicar insulina regular junto com a NPH subcutânea. Eu tenho uma só para aplicar, né? Então é a letra C, exatamente. Hidratação, primeiramente, depois eu reponho o potássio por via endovenosa, depois eu administro a insulina regular por via endovenosa e depois, nesse caso, a insulina ela é, né, na verdade, ela é administrada depois da normalização do potássio sérico, que foi aquilo que a gente discutiu, né? Primeiro eu dou o potássio, normalizou, aí sim eu faço, então, a insulina. Deu para entender? Fechou? Acho que ficou Sim. fácil, né? Tá. Agora a segunda perguntinha aqui. Quem quer participar? Quem é o Eu vou ler. próximo candidato? Por favor. Uma paciente de 11 anos de idade dá entrada no pronto-socorro com história de dor abdominal e 8 episódios de vômitos nas últimas 4 horas. A mãe relata que a criança perdeu 4 quilos no último mês e está urinando excessivamente. A menina passou por vários exames com os seguintes resultados: frequência cardíaca de 150, frequência respiratória de 60, mostrou-se sonolenta, olhos fundos, boca seca, enchimento capilar de 5 segundos, murmúrio vesicular bem distribuídos e bulhas rítmicas normofonética. O abdômen está flácido e indolor, sem visceromegália. Não foram evidenciados sinais de irritação meníngea. Os resultados dos exames laboratoriais estão apresentando as seguintes, denotando-se por valor de referência, os valores de uma gasometria arterial, pH de 7,1, o bicarbonato de 8, o PCO2 de 22, a glicemia de 450. Sumário de urina tem cetonúria, tem um potássio, né, de 3,8, tem um sódio de 140, fósforo 3,5, ureia 35, creatinina de 1. O hemograma tem uma hemoglobina de 15, tem um hematócrito de 45% e leucócitos de 4.800. Qual deveria ser a conduta imediata para este caso? Certinho, doutora. Aqui, qual que vocês acham que é? Caiu de novo? Oi? Tô aqui. Caiu? Tô Não tô só... escutando Não, nada. não, caiu não. Ah, Tá me escutando? Tá me tá, escutando, né? Tá bom, sim. beleza. Não, é que eu tava esperando para ver se alguém aqui arriscava responder. Mas eu acho que vamos responder junto, então. Então, vamos lá, gente, ó. Iniciar insulina subcutânea. Eu faço insulina subcutânea? Não. Não, né? Cortamos letra A, né? Não vou iniciar subcutânea ali, após controle da desidratação. E o soro fisiológico, 0,45%, o que vocês acham? 0,9. Isso, é 0,9%. Então, corto letra A. Beleza. Aí vem a letra B, iniciar insulina endovenosa, contínua em bomba de difusão, tá? E a expansão volumétrica com solução fisiológica 0,45%. Vou iniciar com 0,45%? Não, né? Com 0,9. Letra D, iniciar reposição de bicarbonato endovenoso e a expansão volumétrica com soro fisiológico a 0,9% para controle da desidratação. Aqui eu vou administrar bicarbonato? Quanto é que está o bicarbonato dessa paciente?
8, né? Quando que eu administro bicarbonato para uma paciente, então? Para um paciente? Quem lembra? Menor que? Menor que 7. Isso, muito bom. Menor que 7, doutora. Muito bom. Então, menor que 7. Então, não faz sentido aqui eu repor bicarbonato, né? Que ela tá com 8. Ok. Então, a gente fica com a letra C, que é justamente iniciar a solução de manutenção com potássio após controle da desidratação e com expansão volumétrica aqui, né? De soro fisiológico a 0,9%. Beleza? Por que que eu vou iniciar a doutora, solução de mesmo. Oi. Ah, tá, pode explicar. É exatamente isso aí que eu ia perguntar. Mesmo o potássio estando tá. ok, vai fazer, né? Isso, a gente faz, nesse caso, você vê que o potássio ele tá ok ali, né? Vocês lembram os valores ali do potássio que a gente viu agorinha? Quando que eu vou fazer simultâneo? Ó, vou até voltar aqui para vocês verem. Ó. Ops, tá aqui. Ó, então aqui eu tenho um potássio normal, concorda? Aqui no meio, 3,3 a 5,3, tá normal. Só que eu preciso ainda repor potássio junto com a insulina. Os dois vão de mãozinha dada. Então, quando o potássio está normal, ainda que o potássio esteja normal, eu preciso dar o potássio. Só que eu preciso também dar a insulina junto, tá? Os dois vão junto, com a mãozinha dada. Tá bom? Que a gente tinha falado lá mais Então para só trás, se né? tiver maior que 5,3, aí já não Isso. faz nada com o potássio, né? Tá certo. Isso, se eu tiver uma hiperpotassemia, aí sim, aí eu não preciso, eu vou dar hidratação ali, mas eu não reponho potássio. Beleza? Entendido? Ok. Então vamos para a próxima. Quem vai participar aí? Vamos lá, gente, ânimo. Eu sei que já está um pouquinho tarde, Posso vocês ler? devem estar meio cansados. Posso ler. Por favor. Um escolar com 8 anos, acompanhado da mãe, chega à unidade básica de saúde com queixa de estar muito cansado e sonolento. A mãe refere que aproximadamente 20 dias ele vem perdendo peso, cerca de 5 quilos. Ela relata ainda que o filho, embora tenha controle esfincteriano noturno desde os 5 anos, tem agora apresentado enurese noturna e desde o início do quadro. Conta também que no mesmo período passou a demonstrar apetite exagerado e que há 5 dias começou a apresentar dor abdominal moderada, dor abdominal de moderada intensidade, sem localização específica, intermitente, associada a náuseas e vômitos uma vez por dia. Ao exame físico, a criança se apresenta em regular estado geral, hipocorada, 1/4, afebril, acianótico, mucosas secas e hipoativo, faces de dor, tá normotenso, a ausculta pulmonar não há ruídos adventícios, a frequência respiratória de 50 incursões respiratórias por minuto, com movimentos respiratórios amplos, a ausculta cardíacas sem alterações e frequência cardíaca de 9 batimentos por minuto. O abdômen doloroso, a palpação profunda, com ruídos hidroaéreos presente e sem massa ou visceromegalias. Após o manejo inicial, qual das opções a seguir apresenta o segmento a longo prazo adequado para essa doença? A. Apoio familiar é fundamental para que o problema possa ser controlado, evitando-se as complicações, uma vez que se tratada de uma doença crônica. O uso ambulatorial farmacológico com análogo sintético da vasopressina, associado ao tratamento psicológico com alarme, costuma levar à remissão do processo por volta dos 15 anos. C. Os pacientes apresentam com frequência períodos de remissão
que geralmente duram décadas, conhecido por lua de mel, sendo desnecessário reposição hormonal ao término desses períodos. Letra D, adoção de um estilo de vida saudável, alimentação balanceada prática de exercícios físicos regulares é considerada um pilar do tratamento, sendo desnecessário terapia farmacológica ao longo prazo. Certinho, obrigada, doutora. Gente, vocês acham que o estilo de vida é saudável para esse paciente com cetoacidose diabética, alimentação balanceada, atividade física, é importante? É importante, mas não para esse momento. Isso, é importante, exatamente. Agora, aqui fala uma coisa que já deixa a opção já errada, né? Sendo desnecessária terapia farmacológica a longo prazo, ou seja, ele não vai precisar usar medicamento, né? Ele não vai precisar usar insulina, então aqui está totalmente errado, né? Está falando que é desnecessário terapia farmacológica. E esse paciente, ele com certeza já tem uma cetoacidose diabética, né? Por uma diabetes mellitus tipo 1, né? Que geralmente a gente vê ali em crianças, né? Mais ou menos com essa idade, 8 anos, né? Mais ou menos 5 anos. Então, assim, a gente tem um paciente aqui que é claramente diabético nesse caso tipo 1, né? E que vai precisar, sim, de uma terapia farmacológica depois, concorda? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: os pacientes apresentam com frequência períodos de remissão que geralmente duram décadas, conhecidos por luas de mel, sendo desnecessário reposição hormonal aqui, nesse caso, ao término desses períodos. Gente, o que é a lua de mel? A lua de mel é quando o paciente ele tem diabetes tipo 1, tá? E o pâncreas, ele tem ainda alguma produção de insulina, tá? Então, ele ainda consegue produzir algum grau residual ali, um resíduozinho, um pouquinho de insulina. E aí o que acontece? Como ele tem insulina endógena ainda dentro dele, do pâncreas, e ele está eliminando essa insulina, ainda está secretando algum grau de insulina, a insulina que o paciente vai precisar é em menor necessidade, ou seja, ele tem menos necessidade de receber maior dose de insulina. Nesse momento de lua de mel, ele vai precisar de menos dose de insulina, porque ele ainda tem algum grau de insulina ali no pâncreas e que está sendo secretado, ou seja, que ainda está levando alguma glicose para dentro da célula. Isso é lua de mel. A lua de mel dura 10 anos? O que vocês acham? Não pode durar década, né, gente? Não pode, porque se ele desenvolveu cetoacidose diabética, isso quer dizer o quê? Que ele não teve insulina, que a insulina dele acabou, o estoque dele acabou. Agora, a cetoacidose diabética, ela pode sim apresentar a lua de mel? Pode, tá? Não é uma regra, mas ela pode apresentar sim a lua de mel. Quando? Depois do tratamento. Depois o paciente vai fazendo o tratamento, às vezes dá uma estimuladinha ali no pâncreas e o pâncreas começa a produzir algum grau residual de insulina, tá? Isso depois do tratamento da cetoacidose diabética. Pode acontecer? Pode, mas esse período, geralmente na diabetes tipo 1, né, onde a gente tem, é um período máximo de 3 a 12 meses, né, de 1 ano, até 2 anos a gente pode considerar. Agora, 10 anos não. Tá? Então a gente corta essa opção aqui, tá bom? Aí, na E letra mesmo B, fala assim, não é, Oi, doutora, e mesmo assim não é oi. desnecessário. Tipo assim, é necessária a reposição, né? Porque aí tá falando que é desnecessário, né? Eu acho que nesse período, Exato. mesmo assim, né, tem que repor, Tem que, mesmo que seja tem que pouco, né? repor. Isso, mesmo que seja pouco, né? Você não vai precisar, claro, não tem uma necessidade maior, né? Mas você vai, exatamente, muito bem lembrado. Você vai precisar repor ali a mesma insulina, né? Não com a mesma quantidade, com uma quantidade mais baixa nesse caso, né? Mas vai ter que repor. Muito bem lembrado. E agora a letra B. A letra B vem falando o seguinte: o uso ambulatorial e farmacológico com análogo sintético da vasopressina associado ao tratamento psicológico com alarme
costuma levar à remissão do processo por volta dos 15 anos. O que vocês acham, gente? Vasopressina? Quando é que eu ia usar vasopressina aqui? Quem lembra? A gente discutiu numa outra prova também. Quando o paciente ele tem sepse, né? O paciente tem um choque séptico, tá com uma hipotensão. O que é a vasopressina? Eu estou querendo fazer vasoconstrição. Esse paciente está vasodilatado. Se ele está vasodilatado por um choque séptico, por exemplo, ele vai estar hipotenso. O paciente aqui não está hipotenso, né? A sonolência dele, o muito cansado, isso tudo é por causa da cetoacidose, né? Está diminuída principalmente para o cérebro, né? Então a gente vai ter realmente essa alteração do nível de consciência. E não por choque. A gente não tem aqui um choque. A gente poderia ter aqui um choque hipovolêmico, né? Na cetoacidose a gente tem um choque hipovolêmico e não séptico, né? A não ser que possa ter, sim, séptico quando eu estou falando de infecção. Quando eu estou falando que o paciente está com uma pneumonia, e aí ele evoluiu para uma cetoacidose diabética, aí sim eu poderia estar falando de um choque séptico. Não é o caso aqui. Então, eu não vou administrar vasopressina, né? Não tem nenhum sentido fazer vasopressina aqui. Então, a gente fica com a letra A, que é justamente o apoio familiar é fundamental para que o problema possa ser controlado, evitando-se as complicações, uma vez que se trata de uma doença crônica. É exatamente isso. O paciente, ele é uma criança, 8 anos. Imagina, se para um adulto já é difícil controlar a diabetes, já é difícil se controlar de comer certas coisas, imagina uma criança, né? Precisa daquele apoio familiar, precisa que a família esteja junto ali para poder ajudar esse paciente, para ajudar essa criança, falar para ele que ele pode ter a vida né, o mais normal possível, que ele pode sim comer algumas coisas, talvez sem açúcar, né, sem e tal, né, evitar o carboidrato, mas existem algumas coisas que ele pode substituir, né, então a gente precisa de todo um apoio familiar aí para controlar essas complicações, para que essa criança, né, nesse caso, até controlar mesmo a aplicação de insulina, né, porque imagina uma criança ficar sendo aplicada insulina todos os dias, imagina. Né? Então é muito difícil para eles, né? Então eles precisam realmente de ter um acompanhamento de perto ali para não desenvolver as complicações que é a cetoacidose diabética, certo? Vamos para a seguinte. Vamos lá, essa é curtinha. Ai, Bom, eu vou então ler de vamos, novo, doutora. por favor. É uma criança de. Peraí, alguém quer ler? Então tá, eu vou ler. Acho que não. Uma criança de 9 anos de idade é levada ao serviço médico de urgência com quadro de confusão mental e desidratação. Os pais relatam perda de 2 quilos nos últimos 15 dias, apesar do aumento da ingestão alimentar e sede constante. Ao exame físico, o paciente é desidratado 3 por 4, com um hálito cetônico. Exames laboratoriais: glicemia 560 miligramas por decilitro, valor de referência menor que 100 miligramas por decilitro. Gasometria pH de 7,2 e bicarbonato de 12. Sódio de 140, potássio de 5,7. Exame de urina: glicose 2, proteínas ausentes, corpos cetônicos 2, leucócitos 2.000 ml e eritrócitos 3.000 por ml. Qual a conduta adequada no caso? A. Sistema de infusão contínua de insulina e hidratação parenteral com potássio e bicarbonato. B. Insulina de ação prolongada, glargina e hidratação por via oral com soro e bicarbonato de sódio. C. Insulina de ação rápida, regular, por via intravenosa e hidratação parenteral com soro fisiológico sem bicarbonato. D. Insulina de ação intermediária, NPH, por via subcutânea e hidratação parenteral com soro fisiológico sem potássio. E. Insulina de ação prolongada, NPH, insulina de ação rápida, basal, bolo, e hidratação por via oral com soro glicosado sem potássio. Eu acho que é a C, né, doutora?
Porque o Isso, potássio muito está bom. Por quê? acima, né? O potássio Uhum, está 5,7, né? E a gente viu isso. que até o 5,3, depois do 5,3 não repõe potássio. Isso. A gente pode até aceitar até 5,5 no máximo, né? Porque é de 3,5 ali até 5 né? 5,5. A gente pode até aceitar. Mas depois, não, né? Não faz sentido. Exatamente. Muito bom, E o doutora. bicarbonato Insulina também de tá ação. 12, né? É, Repõe o só no bicarbonato 7, está né? 12. Exato. Menor que 7, aí eu poderia repor, né? Isso mesmo. Então, aqui, insulina de ação rápida regular, certinho, né? As outras não poderiam ser porque é NPH, né? Glargina, e tu não são insulinas rápidas, né? Nesse caso, a ação é prolongada, inclusive da glargina, né? E essa primeira também não poderia ser, porque eu não vou aqui, nesse caso, repor bicarbonato, né? Não vou repor bicarbonato, e o potássio, nesse caso aqui, também não preciso repor. Então, a gente fica com a letra C, justamente. E hidratação parenteral com solução fisiológica, sem bicarbonato. Exatamente isso. Ó, tá vendo? Aprenderam já. Mais umazinha aí para nós. Alguém que queira, ou então eu faço essa daí. Então, aqui, gente, a gente tem um adolescente, né? Um adolescente com 15 anos de idade. Ele vem aí no pronto atendimento e vem apresentando vômitos, mal-estar, né? Depois aí perguntam para ele em relação ao uso de medicamento, de droga ilícita, de bebida alcoólica, e ele nega, né, o uso disso. Ele só fez uso de bebida alcoólica, na verdade, em uma festa. Beleza. Aí ele vem justamente falando que ele estava fazendo uma dieta para quê? Para perder peso, né? Vem com hálito cetônico, sonolento, tá muitas horas aí sem se alimentar, vem desidratado, com taquipneia 36, né? Ruídos hidroaéreos diminuídos. Vem aí também com abdômen difusamente doloroso, a palpação profunda, com uma hiperglicemia de 380, um bicarbonato de 14. Beleza. Então, o bicarbonato aqui tá baixo, né? A glicemia tá alta, o pH de 7,24 tá baixo também, né? Então, a gente tem aqui uma acidose metabólica. Cetonemia positiva, então tem corpos cetônicos aí na corrente sanguínea. Tenho um sódio de 130, tá diminuído também. Um cloro de 95 também tá diminuído, que a gente viu que tudo isso é eliminado pela urina, né? E o potássio de 2,9. Beleza, tá diminuído aqui também o potássio. A amilase sérica tá aumentada de 120, tá? Mas nada que a gente pense numa pancreatite, né? Quando a gente pensa em uma pancreatite, a gente tinha que estar uns valores aí muito mais aumentados, né? 2 vezes, enfim. Então, a gente tem aqui, gente, o quê? Um quadro escarrado mesmo de cetoacidose diabética. Por que não seria uma cetoacidose alcoólica? Por que não seria? Porque na cetoacidose alcoólica, primeiro, a glicemia ela tá normal, né? Na cetoacidose alcoólica, a glicemia ela não iria estar nesses valores aí, como a gente tem de 380, né? E numa cetoacidose alcoólica, além da glicemia estar normal, o sensório está preservado. Então, é um indivíduo, é um paciente que ele não está sonolento, ele está alerta numa cetoacidose alcoólica, né? O indivíduo ele está ali alerta, né? A glicemia está normal, que não é o caso desse paciente. Esse paciente já está ali, né? Sonolento, né? Já está com hálito cetônico. Então, tudo realmente trazendo realmente para a cetoacidose diabética. Por que não seria secundária a uma pancreatite, né? Então, a uma pancreatite, ele deveria vir com o quê? Com dor, né? Daquela dor que é em cinturão, né? Deveria ter um antecedente alcoólico, mais um antecedente alcoólico mesmo, ele só bebeu numa festa, né? Então, não poderia ser, né? Deveria ser um alcoolismo muito mais crônico, ele só tem 15 anos de idade, né? E a cetoacidose diabética, né, é o que a nossa opção correta aqui, só que a gente poderia ficar em dúvida entre a A e a B. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Na letra A Ah, fala. né? Letra A. Isso, Desculpa. muito bom. Exato, muito bom. A letra A fala o quê? Cetoacidose diabética, eu hidrato com solução fisiológica,
com cloreto de potássio. Por que eu preciso do cloreto de potássio? Porque o potássio está baixo. Tá baixo, exatamente. Se o potássio aqui tivesse 3,7, o que vocês iriam fazer? Repor também, né? Repor também, mas aí como que eu iria repor? Juntamente com a insulina, não é? Isso, exatamente, juntamente, concomitante com a insulina, muito bom. Isso aí. E aqui por via intravenosa, ok. Por que não é a B? Cetoacidose diabética, administração imediata de insulina por via endovenosa. E cadê o potássio, gente? Né? Cadê o potássio? Não fala. Muito bom. Vocês já estão sabendo cetoacidose diabética. Agora traz pra gente. Alguém quer ler aí? Alguém quer participar? Já estamos acabando já, para não cansar muito vocês também, que hoje vocês devem estar Pode ser. cansadinhos, né? Uma menina de Pode. 4 anos é levada ao pronto-socorro de um hospital público pelo SAMU, com relato de quadro de náusea, vômito e dor abdominal de evolução rápida nas últimas 6 horas. Sua mãe conta que a filha teve perda de peso significativa nas últimas semanas. Ao exame físico, a paciente apresenta-se sonolenta, desidratada, com hálito cetônico, taquicardia, taquipneica, com glicemia capilar de 300 miligramas decilitros. A gasometria mostra um pH de 7,19, um bicarbonato de 15 e com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a criança possui níveis reduzidos de, aí vem as opções, está com nível reduzido de insulina e potássio total, de cortisol e potássio total, de insulina e sódio, ou de glucagon e sódio. Então, aqui a gente já tem um quadro claro de cetoacidose diabética, né? Tem todo, né? Perda de peso, dor abdominal, náusea, vômito, sonolência, taquicardia, taquipneia, né? Para poder eliminar lá o gás carbônico. Tá, tem glicemia de 300, então tá aqui escarrado. Acidose metabólica, ok. Então tem cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética, o que tá diminuído aí, gente? Quem sabe me dizer? Aqui que tá mostrando que tá diminuído é o pH, né? Eu procurei o potássio, não achei, mas enfim. Eles querem falar aqui o que, no geral, uma O que no geral paciente tá dessa, diminuído, né? Aham. isso, o que na enfermidade diminui. O que na cetoacidose está diminuído, em geral? O pH e o potássio, né? Às vezes o bicarbonato, mas o bicarbonato tá legal aí, né? Tipo assim, tá baixo, mas nada que não precise repor. Isso, isso. Mas na cetoacidose, o que tá... Então vamos de baixo para cima. Glucagon está diminuído na cetoacidose? Quem lembra lá o que a gente falou no início da aula? O que está aumentado? Não são os hormônios contrarreguladores? O que é o glucagon? É um hormônio contrarregulador, concorda? Não é ele lá que vai estar estimulando ali a glicose e tudo mais, né? Então, o glucagon vai estar aumentado. O sódio, gente, ele não necessariamente vai estar diminuído. Ele pode estar diminuído ou pode estar normal também, tá? Vai depender de quanto que esse paciente está eliminando. Beleza, vamos para a letra C. Insulina vai estar diminuída numa cetoacidose? O que vocês acham? Ah, tem uma coisa, quando criança vomita muito, sempre tem a hipocalcemia, né? Também. E Que eu acho que cloro, né? acaba que Cloro. E Isso. por isso que às vezes, posso estar errada, mas pode ser a insulina e o potássio que pode estar diminuído. Exatamente. É Tá essa daí. errado não, amiga, é isso aí mesmo. É essa daí mesmo. É insulina, a insulina está diminuída, que a gente tinha visto, e o potássio também está diminuído, que a gente tinha falado do potássio total. Existe uma grande diferença na CAD do potássio total para o potássio sérico. O potássio sérico, ele pode estar normal, inclusive até aumentado. Agora, o potássio total, que é aquele corporal do líquido extracelular, você lembra lá que a gente tinha falado que ele vai estar o quê? Diminuído, né? Ele não consegue entrar para dentro da célula. Então, o potássio ele está diminuído, certo? Então, o potássio corporal total está diminuído e a insulina também. Cortisol vai estar aumentado? Vai estar.
Porque aqueles hormônios contrarreguladores que a gente falou no início da aula, né? O cortisol, o glucagon, o GH, né? As catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, tudo isso vai estar aumentado, tá? Agora, o sódio nem sempre vai estar diminuído. O que vocês poderiam estar confundindo aí era insulina e sódio e insulina e potássio. Mas o sódio, ele nem sempre vai estar diminuído. Ele pode estar diminuído, porque ele é liberado na urina, mas ele também pode estar normal, tá? Não necessariamente o sódio vai estar. E aí também ele não falou que sódio. É sódio sérico, né? Que sódio? Aonde que está esse sódio, né? Então, isso é uma pegadinha também. Vamos para a próxima. Essa aí curtinha também. Então, aqui, gente, esse caso traz uma menininha, né, de 4 anos de idade, que ela é atendida num pronto atendimento aí, com poliúria, polidípsia, tudo que a gente já tinha falado, emagrecimento. Ela vem com sonolência, vem com febre, vômitos, fadiga, sinais de desidratação e taquipneia. Aí, pede o seguinte, né, que imediatamente você decidiu encaminhar a paciente para um serviço de emergência, devido à hipótese de diagnóstico de cetoacidose diabética. A decisão de encaminhamento imediato é determinada por quê? Quem sabe me dizer aí? Vamos de baixo para cima. Vocês acham que a hipertermia dessa criança requer uma imediata investigação diagnóstica? Você acha que, por causa de uma febre, eu teria que encaminhar essa criança? Ainda não. Não, né? 38,6 ali, eu posso controlar essa paciente ali, posso dar um antitérmico, né? Se for o caso, posso ver o que está causando aquilo ali e posso controlar ela ali, eu não preciso encaminhar ainda, né? Agora, na letra C, fala o seguinte: pela alta mortalidade característica da doença, cuja principal causa da morte está relacionada à hipotensão. Vocês acham que a paciente com cetoacidose diabética tem hipotensão e a causa principal de morte seria a hipotensão? Não, Não, né? eu acho que Não não. tem. A criança não está com hipotensão, quem tem cetoacidose diabética dificilmente tem hipotensão. Quando é que a paciente com cetoacidose tem hipotensão? Quando está fazendo já um choque hipovolêmico, tá? Então, quando eu tenho uma cetoacidose grave, tá? Enquanto eu estou falando de leve, moderada, não estou falando de hipotensão. Quando eu estou falando de cetoacidose grave, aí sim, eu tenho uma hipovolemia, e é por isso que eu tenho um choque aí, nesse caso hipovolêmico. E aí, com o choque hipovolêmico, estaria explicado uma hipotensão, tá? E Letra mesmo B. assim, a causa da morte seria choque, né? Seria pelo choque, né? Exato, choque, desidratação, né? Tudo isso, mas não um edema cerebral, né? Que poderia estar desenvolvendo também, né? Que a criança é comum aí, né? Principalmente menores de 5 anos, como a gente viu, né? Mas não tem nada a ver com hipotensão. Letra B. Para reposição volêmica e controle da glicemia. A hipotensão na criança em cetoacidose diabética é evento raro e tardio. Então, o que vocês acham? É essa ou não é essa? Eu acho que é essa. Um evento raro Uhum. e tardio, né? Exatamente, é um evento raro, tardio, né? E é justamente, eu vou encaminhar para quê? Para reposição volêmica e controle da glicemia, tá? Letra A, por que que não é? Pela preocupação com a hipotensão, achado bastante comum? Não é comum, gente, né? Na cetoacidose diabética, é em casos realmente onde tem um choque hipovolêmico, uma cetoacidose aí mais grave. Então, vamos para outra aqui. Quem quer ler essa daí? Uma frasezinha, pra vocês ficarem animados. Ele vai ler? Eu vou ler então, de novo. Tá bom. Na abordagem imediata ao paciente com cetoacidose diabética na unidade de pronto atendimento, o médico deve: a. solicitar dosagem de sódio, potássio, glicemia, hemoglobina glicada, cetonêmia, cetonúria, gasometria e função renal. B. Rever as medicações em uso, ora- orais e insulinas e indicar a utilização de insulina NPH e ou regular, conforme glicemia capilar. C. Iniciar hidratação venosa
com 1 litro de soro fisiológico a 0,9% na primeira hora, atendendo-se para as condições cardíacas do paciente. D. Promover a remoção do usuário para o hospital de referência após 24 horas, caso o paciente apresente convulsões ou caso não há presença de urese. É a A, né? Primeira Você acha coisa que é é A? dosar, né? Eu acho que a primeira coisa, ó, na abordagem imediata, a primeira coisa é a dosar, né? Pra gente saber o que vai fazer, né? Isso. Só que nesse caso aqui, ele está falando, né, na abordagem imediata ao paciente com cetoacidose diabética na unidade de pronto atendimento. Então, eu estou num PA, né, e ele Uhum. quer saber o que A que eu gente vou tem que fazer hidratar primeiro. primeiro, né? É Isso, hidratar. exatamente. A gente precisa primeiro hidratar, Ai, gente, tá? mas é A tudo no, gente no primeiro hidrata segundo. tudo. Mas é, Inclusive, sim, você é até pode hidratar. fazer simultâneo. Você pode até fazer simultâneo. Você pode, Sim, em um braço, ir fazendo a hidratação e no outro braço ir já colhendo os exames, né? O sódio, o potássio e tudo. Só que a gente não pode atrasar sim, a é, hidratação, tá? Isso tá aí. certo. A gente pode até É só fazer que, tipo mais ou assim, menos você no mesmo. hidrata, aí antes de você Uhum. aplicar a insulina, você tem que saber os valores, né, das dosagens, O por isso que potássio, pede. exato. É, Isso. Com a hidratação normal. Você faria ali a hidratação normal. Agora, realmente, para fazer insulina e tudo, aí precisa esperar o potássio. Precisa esperar o valor do potássio, né? Aí, dependendo do valor do potássio, a gente faz ou não faz a insulina naquele momento. Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, né? E aí pede também os urinários também, poderia pedir, poderia, mas a gente não pode atrasar a hidratação do paciente, tá? Hidratação, a gente precisa fazer logo, que a gente não pode ter risco desse paciente evoluir aí para um choque hipovolêmico, né? A gente não pode desidratar tanto o paciente mais do que ele já tá bom? Beleza. Eu acho que essa é a última, se eu não me engano, é a penúltima. Eu acho. Não, falta mais uma, eu acho. E aí a gente termina. Eu acho que falta mais uma. Então, aqui, gente, traz pra gente uma mulher de 19 anos, tá? Que ela vem procurando pronto-socorro aí de um hospital secundário com queixa de dor abdominal e vômitos há 2 dias. Cerca de 15 dias. Então, ela apresenta uma tosse e uma coriza amarelada. Então, aqui ela já vem com uma infecção respiratória já, né? Junto com a cetoacidose diabética. Ela vem com poliúria, polidipsia, emagrecida já 12 quilos, né? 18% do peso nas últimas 2 semanas. Vem aí com taquicardia, taquipneia, né, de 28, taquicardia de 140 ou de 104, desidratada, vem com uma leve, aí vem no caso com uma palpação, o abdômen doloroso, né, a palpação profunda, uma hiperglicemia de 364. Aí tá, e vem falando o seguinte, qual que é a conduta terapêutica nossa, né, para esse caso. Então aqui vem falando, letra A. Aguardo os exames antes de outras etapas do tratamento. Inicio a insulinoterapia em bolos endovenoso a ser mantida aí por infusão contínua. Aguardo o resultado da dosagem de eletrólitos, que no caso aqui, nesse caso é o potássio, né? Inicio a expansão com soro fisiológico, preparo a expansão com soro fisiológico e reposição de potássio, ou introduzo com expansão aí com soro fisiológico e reponho potássio em insulinoterapia. O que vocês acham? é a C, né? Eu, É a C. isso. Eu posso repor potássio sem saber quanto está o potássio? Não, Não posso, não tem né? como. Não, não tenho como repor potássio se eu ainda não sei o valor do potássio. Como eu não tenho potássio ainda, eu preciso pedir o potássio, né? Preciso esperar que ele chegue, iniciar com essa expansão com soro fisiológico e depois que eu tiver o resultado do potássio, aí sim eu fazer então uma reposição talvez de potássio ou não, né? Dependendo de quanto esteja, e depois fazer a insulinoterapia. Certo? Você vê como é que o INEP ele ama cetoacidose diabética e ele ama tratamento de cetoacidose diabética. Isso precisa estar bem redondinho para vocês. Essa é a última. E aí a gente finaliza.
Quem quer fazer a última aí? Eu faço. Por favor. Homem de 21 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticado há 5 anos. Foi levado à unidade de pronto atendimento, UPA, devido a dor abdominal, náuseas e vômitos. Familiares informam que está sem utilizar a insulina há 3 dias, por dificuldades financeiras. No exame físico, encontra-se torporoso, desidratado, com hálito cetônico e dor abdominal. A palpação profunda, de forma generalizada, dor abdominal, palpação profunda, de forma generalizada. Ao exame, a frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, frequência respiratória de 36, pressão arterial de 110 por 70, e os exames laboratoriais na admissão indicam: o diagnóstico e a conduta inicial indicada para esse paciente são, respectivamente, a glicemia, com um resultado de 472, um valor de referência de 100, de 60 a 100, a gasometria arterial, o pH de 7,2, valor de referência é 7,35 a 7,45, o bicarbonato está o resultado de 10, com valor de referência 22 a 26, creatinina de 1,6 e valor de referência 0,7 a 1,3, o potássio com resultado de 3 e o valor de referência de 3,5 a 5,5. Letra A, pancreatite aguda, iniciar dieta oral 0. B, estado hiperosmolar hiperglicêmico, iniciar insulinoterapia. A C, cetoacidose diabética, prescrever solução fisiológica 9%. E D, insuficiência renal aguda, prescrever bicarbonato de sódio. Certinho. O que vocês acham aí? Tá na cara, né? Já sabem já. É uma cetoacidose diabética, né? A gente vai prescrever justamente a solução fisiológica, né? A 0,9%, que a gente já viu aí. Não seria um estado hiperosmolar hiperglicêmico, justamente porque a glicemia do estado hiperosmolar hiperglicêmico está acima de 600, né? Então, é uma glicemia muito mais aumentada. E a pancreatite aguda também não poderia ser. A gente tem todo um histórico também por trás, às vezes um paciente alcoólico, ou um paciente até que poderia estar vindo aí com sintomas biliares, né, que poderia ser uma pancreatite biliar também, né, mas nesse caso o paciente não apresenta isso, né. Uma insuficiência renal aguda, como é que tinha que estar essa creatinina? Muito aumentada, né, muito aumentada, não só 1,6. Aí a gente tem uma creatinina um pouquinho elevada, mas não muito, mas essa creatinina deveria estar bem mais elevada, né. Então aqui a gente tem bem característico, ele vem falando de diabetes mellitus tipo 1, para justamente dizer pra gente que é uma complicação da diabetes, tá. Então a diabetes tá aí na questão, não é por acaso, tá. Fala que ele tem diabetes mellitus tipo 1. E a famosa, né, a que mais, nesse caso a complicação mais que o INEP mais gosta, né, é a cetoacidose diabética. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer Deu alguma para entender, pergunta? sim. Acho que é a última essa agora, acabou. E, eu queria só deixar um pensamento para vocês, que, qual é o preço, né, que você está disposto a pagar pelo seu sonho? E também queria deixar o seguinte pensamento para você: se o que você está fazendo hoje está te aproximando ou está te distanciando de realizar o seu sonho de verdade. Então pensem nisso e se empenhem, que no final vai dar certo. Tenham constância nos estudos de vocês, estudem com critério, estudem com organização, todo dia um pouquinho, com persistência, que a vitória é certa e vocês vão chegar lá. E com certeza a gente vai ver vocês todos aprovados aí em 2026, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigada.
Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem fazer alguma pergunta. Ficou mais fácil agora, Cade, para vocês? Sim, Ficou doutora. sim, doutora. Que bom. Que bom, então Deus Agora não vão abençoe. errar mais nenhuma questão, hein? Isso, não pode errar. Essa daí vai ser questão dada. Isso. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite a Boa noite, todos. doutora. Obrigada a vocês. Obrigada, doutores.